Todas as experiências que você tem na vida cristã, as boas, as médias e as ruins, elas têm uma serventia: te levar a um conhecimento mais profundo de Deus. Isso eu posso dizer, experiência própria. Eu e a minha esposa, conhecemos muito a Deus nesse processo. Muito mais do que antes. Porque todas as nossas experiências devem nos conduzir a conhecer mais a Deus. Um casal abençoado me falou: Alisson, nunca pergunte o porquê das coisas. Que muitas vezes você não vai ter essa resposta. Mas pergunte para quê. E uma coisa eu sei: Deus é maravilhoso. Ele é bom em todo tempo. Amém? Deus é bom. Essa é a verdade do Evangelho. E aí eu pergunto, irmãos, qual que é a sua relação com o Evangelho? Diante de tudo isso que o Evangelho faz em nossa vida, diante dessas ações imediatas e intensas do Evangelho, qual é a sua relação com ele? Você tem anunciado o Evangelho? Eu preciso anunciar mais. Esses dias, irmãos, contando uma experiência, eu estava voltando de ônibus do trabalho, peguei o Santa Terezinha, que geralmente eu julgo ser um ônibus mais tranquilo, né? Sempre pego ele para voltar para casa. E aí ele parou perto de um colégio, o Maria Pereira, se eu não me engano. Eu sempre confundo Maria Pereira com Maria Lopes, né? Maria Pereira. E sem mentira nenhuma, irmãos, eu acho que entrou uns 10 crianças, não vou nem falar adolescentes, porque a maioria ali devia ser do 6º ano. Ou seja, tinham 12 anos. Todos uns 10 adolescentes entraram furando por baixo da catraca. E aí foram lá pro fundão. E aquela bagunça, e gritaria, e palavrão, e ali tinha uma mãe com uma filha pequena, vários pessoal voltando do trabalho, aquela coisa, aquela bagunça que você já deve ter visto muitas vezes no ônibus. E quando eu desci, né, quando Santa Terezinha sai aqui da Anita Garibaldi, né, para ir lá para Santa Terezinha, quando eu desci do ônibus, um dos meninos, ele já tinha entrado com um bag na orelha, assim, ele devia ter uns 15 anos, com um bagzinho aqui, um cigarro de maconha, tá? E quando eu desci do ônibus, ele começou a fumar um cigarro eletrônico, dentro do ônibus. A minha vontade... Tá gravando? Tá gravando? Então não vou falar. A minha vontade é essa que você já pensou. E eu fiquei estressado, cheguei em casa estressado, rapaz, com aquela situação. Mas depois, perto de dormir, eu orei. Deus, me perdoa, porque aqueles jovenzinhos, eles precisam do quê? De Jesus Cristo. De Cristo. É de Cristo que eles precisam. E eu tenho a responsabilidade de anunciar Cristo para essas pessoas. Porque o Evangelho não discrimina. O Evangelho não faz acepção de pessoas. O Evangelho não escolhe quem vai ouvir ou não. O Evangelho deve ser pregado a toda criatura. A todos. Então você tem anunciado, eu tenho anunciado o Evangelho, eu preciso anunciar mais. Mais uma pergunta talvez mais importante, e aqui o testemunho entra como algo fundamental. Você tem vivido o Evangelho? Você tem vivido a palavra que transforma? A vida de Cristo tem sido percebida na sua vida? Porque isso é muito sério. E é uma peça fundamental no anúncio da palavra de Deus. Segunda lição. Pode passar lá, por favor. O Evangelho é o fundamento da vida cristã. Versículos 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
O Evangelho está fundamentado em... Não, o Evangelho é o fundamento da vida cristã. Por quê? Começando por Paulo, o Evangelho é o que dá autenticidade ao ministério de Paulo. Paulo não estava pregando uma mensagem dele. Paulo não estava falando da opinião dele. Paulo não estava trazendo uma mensagem que ele ouviu no canto das ruas. Paulo estava pregando o que ele havia recebido. E o que autentica o ministério de Paulo, o que valida o ministério de Paulo, é o Evangelho. Paulo não poderia ser considerado apóstolo se ele não pregasse o Evangelho. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Irmãos, Paulo era fariseu. Paulo não era saduceu, ele era fariseu. E ele participava de uma das principais castas do farisaísmo. E ele foi instruído desde pequeno por um mestre chamado Gamaliel. A gente tem lá no livro de Atos, não é? Em Atos a gente vê isso. Instruído nas Sagradas Escrituras. Mas Paulo, alguns teólogos vão dizer que ele passou 14 anos estudando a palavra de Deus, muitas vezes juntos com os outros apóstolos, antes de se tornar missionário, antes de se tornar Paulo. Ele estudou constantemente a palavra de Deus. Então, o que ele estava recebendo não era somente fruto da tradição, não é aquela tradição oral que os judeus têm, a Midrash, não era somente esse tipo de tradição. O que Paulo havia recebido e o que ele estava anunciando era o Evangelho da salvação. A palavra que transforma vidas, a palavra que gera nova criação. Mas Paulo também estava falando de uma palavra que é o que gera a identidade da igreja. Nós só podemos ser reconhecidos como igreja, não por causa da nossa estrutura, que é muito parecida com outras, não por causa dos nossos bancos ou cadeiras, não por causa da fardinha que a gente usa. Nós somos reconhecidos como igreja porque vivemos fundamentados no quê? No Evangelho. É o Evangelho que gera a nossa identidade. Apesar de sermos diferentes, um é alto, um é mais baixo, um é mais forte, outro é menos. Um tem um dom disso, o outro tem dom daquilo. Um é mais quieto, o outro já é mais espalhafatoso. Um tem habilidade com palavras, o outro já não gosta muito de falar, mas gosta de ouvir. Apesar de todas essas diferenças que nós encontramos na nossa igreja, apesar das diferenças de algumas opiniões que nós temos, há algo que nos faz um. Há algo que gera em nós esse senso de pertencimento, de unidade. E o nome disso é Evangelho. E terceiro ponto dessa lição: o Evangelho é a confissão da igreja. E eu lembrei aqui de um texto que para mim é um dos mais lindos da palavra de Deus. Quando Jesus pergunta: quem que vocês acham que eu sou? Lembra dessa passagem? Ah, você é Elias, você é não sei quem, você é um profeta, um grande profeta. O que Pedro fala? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro anuncia sua confissão de fé. Pedro declara o Evangelho como confissão de fé dele mesmo e representando também os demais apóstolos. O Evangelho é a confissão de fé da igreja. Por muito tempo, irmãos, ao longo da história, a igreja foi elaborando muitas confissões de fé. E eu convido você a estudar e a pesquisar. Confissões de fé que servem como se fosse um resumo da Bíblia. A confissão de fé, ela traz também esse senso de identidade para a igreja. Nós temos uma confissão de fé. Quem aqui estudou, passou pelas classes de batismo, estuda a confissão de fé da igreja. Não é verdade? Aprendem sobre a confissão de fé da igreja. E uma confissão de fé, ela tem pontos que são fundamentais
a vida cristã. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? O que é a palavra? O que é salvação? O que é fé? E vários outros pontos. Mas aqui, irmãos, nós temos talvez a primeira confissão de uma igreja. A primeira confissão de uma igreja. E essa confissão, ela tem o seu fundamento sobre o Evangelho. E algo que eu gostaria de lembrar em relação à igreja de Corinto.